Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Diz o Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E com instrumento de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Pela manhã acordamos hoje com o barulhinho maravilhoso daquela chuva abençoada. Não somente isso, mas na manhã de hoje as misericórdias do Senhor se renovaram em nosso favor. Na manhã de hoje o cuidado de Deus se mostrou presente conosco. As suas misericórdias se renovaram e a fidelidade de Deus continuou conosco durante todo esse dia. Por isso nós reunimos nessa noite para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus. Bom é louvar ao Senhor, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Em pé nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 38. Hino de número 38, vamos louvar ao Senhor, exaltando o seu nome e glorificando o seu nome. Hino de número 38. Mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória
glória, seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. E a esse Deus que nos salvou, nós vamos orar com nosso irmão presbítero Ivan Edson, uma oração de louvor, de gratidão a Deus pelo cuidado, pelo sustento e pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Nós vamos orar, pode trazer o microfone. Oração de gratidão ao Senhor. Te louvamos, te adoramos, a todo instante, a todo momento da nossa vida, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Misericórdia é essa, ó Deus, que faz com que, sem dúvida nenhuma, tenhamos a Tua mão protetora ao nosso lado a todo instante. E por isso nós nos reunimos na Tua casa nesse momento, com o objetivo primeiro, ó Deus, de Te agradecer, de Te bendizer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo Teu amor, pela Tua proteção, por tudo, ó Deus, que o Senhor, sem dúvida nenhuma, o faz de maneira completa e total. Mas estamos aqui também, Deus, para Te louvar, porque o Senhor, sem dúvida nenhuma, faz com que a cada instante da nossa vida tenhamos condição de mostrar àqueles que ao nosso lado estão que o Senhor sempre conosco está. Por isso, ó Pai, nós nos encontramos na Tua casa nesta noite, com este objetivo, de Te agradecer, de Te bendizer e de Te louvar. E que aqueles, ó Deus, que se encontram neste momento ouvindo, possam também estar agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas vidas e também, ó Deus, por tudo que o Senhor fará conosco a todo instante, a todo momento. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. É esse Deus que nós louvamos, que nós reconhecemos a sua fidelidade, a sua graça, esse Deus que nós adoramos pela beleza da sua santidade, esse Deus que é santo. E quando nós olhamos para a sua palavra, Ele mostra que nós devemos confessar os nossos pecados. Isaías 59, no verso 1 e 2, mostra o porquê Deus não agiu. E nos convida para confessar ao Senhor os nossos pecados. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Momento que temos de confessar ao Senhor, de pedir perdão pelos nossos pecados. E nós vamos agora, silenciosamente, cada um de nós, falar com Deus. Podemos falar diretamente com Ele, chegar diante dEle e reconhecer os nossos pecados, abrir os nossos corações na presença dEle.
para que Ele possa perdoar, para que Ele possa nos purificar. Vamos orar silenciosamente. Depois de alguns instantes, nosso irmão presbítero Osmarino estará agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Nós vamos orar silenciosamente, depois o nosso irmão Osmarino. Amado Deus, te agradeço, ó Pai, por este momento de estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos ouve, ó Pai, nos cuida, trabalha em nossos corações, ó Pai. E nós somos meros pecadores, Senhor. Não compreendemos nem o nosso próprio modo de agir. Muitas vezes, ó Pai, fazemos aquilo que não te agrada. Mas, segundo as suas misericórdias, nós nos colocamos no teu altar, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia mais buscarmos fazer a Tua vontade. Perdoe-nos tudo aquilo que temos feito, Senhor, que tem te desagradado, Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, mas nos conduza, Senhor, pelo caminho eterno. Nos conduza, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação. Obrigado, meu Pai, por mais um dia estarmos aqui reunidos para te louvar, te bendizer, porque só Tu és Deus, só Tu és digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. Louvamos o nome do Senhor por esta noite, pela oportunidade de reunirmos aqui com os nossos irmãos. Queremos agradecer a todos, aqueles também que nos visitam, dão alegria da sua presença no nosso meio. Como é bom poder juntos louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Bom ter cada um dos irmãos, e hoje a nossa igreja está completa, né, naquilo que o limite que nós podemos reunir. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu quero desafiar os irmãos, né? Semana passada nós falamos e eu disse que poderia dar um nome até sexta-feira, mas sexta-feira é muito tarde. Então essa semana até quarta-feira, né? Os irmãos que desejarem vir no culto, até quarta-feira, dê o seu nome, porque eu creio que domingo que vem nós vamos ter 2 cultos. Se Deus quiser, nós vamos ter 2 cultos. Na segunda-feira nós já tínhamos 18 nomes. Eu disse, glória a Deus, hoje, essa semana vai ser abençoada. Porque todas as semanas são abençoadas, mas os irmãos participando, que alegria, né? Poder ver os irmãos. Eu disse para o pessoal dos irmãos aqui do louvor, hoje ninguém pode descer, não tem lugar para a gente descer, então vamos ficar aqui. Quando a vigilância já fez a contagem, ela contou a gente aqui em cima mesmo, né? Geralmente às vezes os irmãos desciam porque tinha cadeira lá embaixo, né? Então nós louvamos a Deus, e os irmãos que desejarem já nem precisa nem esperar quarta-feira, né? Depois do curso, já quiser mandar, pastor, já coloca aí a minha vaga para domingo que vem. Eu sei que alguns irmãos preferem o culto de manhã, né? E aí o pastor conhece as ovelhas, aqueles que derem o nome, mesmo sendo para 18 horas, mas tendo da manhã, vão para o culto da manhã. Então nós queremos, irmãos, louvar o Senhor. E eu disse a semana passada e volto a repetir, a igreja é o lugar mais seguro, porque todo mundo está longe, não tem aglomeração depois do culto, nós não temos o cafezinho, todo mundo usando máscara. Então é um lugar seguro, e pelo distanciamento, o tempo que nós ficamos aqui, e cremos que vamos continuar louvando ao Senhor. Eu disse também que nós não podemos acostumar com o diferente.
Ah, não, está tudo diferente, agora vai ser assim para sempre. Não, não vai ser. Em nome de Jesus, as coisas vão normalizar, nós vamos voltar a abraçar, a estar junto, mas enquanto esse tempo não chega, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de cultuar ao Senhor, de servir ao Senhor, mesmo nesse distanciamento. Como que é bom estar junto com os irmãos. A gente pode olhar nos olhos, não pode ver o sorriso, não pode ver a expressão na face, mas nos olhos a gente pode. E nós estamos aprendendo a comunicar pelo olhar, né? Olhar assim e conversar. Bom ter os irmãos aqui, aqueles que nos visitam. Você também que está aí cultuando conosco pela internet. Como eu tenho falado, separe esse tempo de adoração. Busque ao Senhor, leia a palavra junto conosco, louve ao Senhor conosco, seja edificado pela palavra, porque não é um momento apenas de estar acontecendo o culto na igreja. Queremos cultuar com você também, com a sua família, e para que juntos sejamos edificados na presença do Senhor. E vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino de número 172. Chuvas de bênçãos teremos. Choveu água hoje, molhou a terra, Deus regou a terra, apagou a poeira, apagou o fogo, né, que estava aí queimando as vegetações. Que coisa gostosa, essa brisa gostosa. Da mesma maneira, Deus tem derramado chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Deus tem cuidado de nós, e esse momento é um momento especial de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos colocar em pé, hino de número 172, vamos louvar ao Senhor com este hino. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. Os irmãos podem assentar. Palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 12 ao verso de número 20,
Leitura essa que faremos de maneira responsiva, alternada. Evangelho de João, capítulo 13, verso 12 ao verso de número 20. Leitura alternada, Evangelho de João, capítulo 13, verso 12 a 20. Leitura alternada. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 13: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. A esse Mestre, a esse Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com os cânticos, expressando também a nossa alegria de pertencer a esse Senhor que nos comprou com o seu precioso sangue. Graças a Deus, irmãos, podemos louvar o nome do nosso Deus. Esse momento tão difícil, diferente, como nós temos vivido, falado domingo após domingo, mas nós podemos louvar o nome do nosso Deus, como acabamos de cantar, chuvas de bênção, chuva de graça sobre a nossa vida. Temos motivo de sobra para estarmos felizes e alegres na presença de nosso Deus, que nos possibilitou estar aqui nessa noite para louvá-lo. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, e louvar o nome do nosso Deus com alegria, cantar sobre essa graça maravilhosa. E esse cântico diz: tremenda graça. Amém? Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra contra o trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
graça é como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos cantar Digno é o Cordeiro? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Vamos lá? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Vamos lá? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. Oh, que tremenda graça. Amém. Rodrigão, tá dando uma microfonia aqui na frente, tá? Acho que o retorno tá muito alto, não sei o que é. Acho que o pessoal tá tocando alto hoje. Empolgamos com a igreja lotada, irmãos. O culto não estava lotando, então a gente empolgou. E essas empolgações assim são boas, principalmente na pandemia, né? O pessoal acha que tá vendo a pandemia, a gente não é alegre, todo mundo vai morrer. Se nós morrer, já falei, nós vamos para a glória. Não vai ter tempo ruim também. Então, fazer o quê? Nossos irmãos que já foram estão lá. Nós cremos nisso, não é verdade? É triste, é claro que é. Mas nós temos que ter essa convicção. E nós temos que louvar o nome do nosso Deus. Nós que estamos aqui, aproveitar. Eles queriam estar aqui, estão num lugar melhor, muito melhor que nós. Mas nós vamos louvar, amém? Vamos lá? O próximo cântico diz: mais que vencedor. Eu sei que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não pela minha força, não pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós e que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar de Deus, amém? Olá. Vejo um exército marchando contra o meu exército, e tudo que eu preciso pra vencer é o meu louvor. Pra que muralhas levantadas diante de mim, se tudo que eu preciso é de um brado de vitória. Olá.
mais que vencedor. Eu sei que sou bem mais que vencedor. Mais que vencedor. Eu sei que sou bem mais que vencedor. Vejo um exército marchando contra o meu exército, e tudo que eu preciso pra vencer é o meu louvor. Pra que muralhas levantadas diante de mim, se tudo que eu preciso é de um brado de vitória. Mais que vencedor, vamos lá. Mais que vencedor, eu sei que sou bem mais que vencedor. Mais que vencedor, eu sei que sou bem mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor, eu sei que sou bem mais que vencedor. Mais que vencedor, eu sei que sou bem mais que vencedor. Não pela minha força, mas pelo Espírito de Deus. Bandeira hasteada, não temo, vou pra cima, vou vencer. Mais que vencedor, eu sei que sou bem mais que vencedor. Mais que vencedor, eu sei que sou bem mais que vencedor. Amém, igreja, é isso aí. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por Ele nós nos movemos, através dEle nós existimos, e por isso nós podemos declarar verdades como essas. O próximo cântico diz: Santo Pai, Tu és santo, mesmo que a confusão, mesmo que a escuridão venha nos envolver ou nos impeça de ver. Amém? Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, Tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, não sinto Teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do Teu amor. Átrios e aos Teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti. Declare: pertence a Ti, pertence a Ti, pois
só tu és santo, Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Declare, Pai, Pai, tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não mereço teu amor. Oh, oh. Quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Declare a Deus, pertence a ti, pertence a ti, pois só tu és santo. Louve, declare a Deus, esse Deus que é santo. Tu és santo, tu és santo. Venho então, entro em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti, pertence a ti, pois só tu és santo. Amém. Só o Senhor é santo. Recebe nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos a semana passada a meditar no Sermão do Monte. Semana passada nós fizemos uma visão panorâmica, muito rápida, do Sermão do Monte. E nós vamos continuar hoje, e alguns dias a mais, estudando sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. E nós vamos ler os 2 primeiros versos. Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2. Leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, apenas esses 2 versos. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra para a nossa meditação nessa noite. Ó Deus, diante de Ti, na dependência do Teu Espírito Santo, na dependência, ó Deus, do cuidado e da orientação do Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua graça, a direção, e que o Teu Espírito fale aos nossos corações, às nossas mentes, para que possamos
entender o teu recado, entender a tua palavra, mas acima de tudo, ó Deus, vivê-la, praticá-la. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós falamos e começamos a semana passada pensando nesse tema, quando Jesus ensina, e nós falamos que da maneira maravilhosa, da forma que Jesus traz a palavra aos seus ouvintes. O texto diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte como se assentasse. Era uma forma, era uma maneira dos mestres ensinar. Numa outra ocasião, Jesus toma o livro de Isaías, lê, e depois que ele lê, fecha o livro e assenta e passa a discorrer, a ensinar sobre o livro de Isaías. E aqui ele diz o versículo 2: e ele passou a ensiná-los, dizendo. Olhando para esse texto e olhando tudo aquilo que vem pela frente, do todo o decorrer e a narrativa do Sermão do Monte, nós precisamos entender, em primeiro lugar, queridos, os ensinamentos de Jesus. Como que Jesus ensinava? Muitas vezes nós lemos, não sei quantas vezes você já leu o Sermão do Monte, e é maravilhoso esse ensinamento de Jesus. Mas eu queria pensar com os irmãos hoje sobre como Jesus ensinava. E depois que nós entendermos sobre o ensinamento de Jesus, a maneira que Jesus ensinava, a maneira que Jesus expunha a sua palavra, nós vamos entender e olhar o Sermão do Monte numa outra perspectiva, ou seja, nessa perspectiva do ensinamento de Jesus. Jesus foi o maior mestre da história, né? E quando nós olhamos, ele não escreveu nenhum livro, sequer tem uma página escrita, ele apenas falou. Mas ele foi o maior mestre em todos os tempos, e o seu ensinamento revolucionou, influenciou toda a sociedade. E Jesus traz então, por que que ele faz isso? Ele gravou os seus ensinamentos na mente, no coração dos seus discípulos. E eles transmitiram esse ensinamento, eles transmitiram essa palavra a outras pessoas. O ensinamento de Jesus transformou vidas, tirou da ignorância. Jesus, o ensinamento dele salvou. A sua palavra foi cura, foi restauração. A sua palavra foi trazer liberdade e trazer libertação aos cativos e trazer uma mensagem de reconciliação. E como nós falamos, esse é o maior sermão pronunciado e pregado por Jesus. E a própria palavra de Jesus, ele é a própria palavra, ele é a verdade, ele é o ensinamento. E ele vai dizer certa feita para os seus discípulos: olha, o que eu trago lá em João capítulo 7, versículo 16, ele diz: o meu ensino não é meu, o meu ensino é do Pai que me enviou. Eu estou trazendo para vocês uma mensagem que eu recebi do meu Pai. E quando a gente olha então nessa posição de Jesus, de ensinador, de mestre, a palavra que ele traz aos nossos corações, e quando nós olhamos, ele vai dizer: olha, de fato eu sou mestre. O texto que nós lemos fala sobre isso, e ele vai dizer: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Não é que Jesus era convencido, ele estava dizendo a realidade do que ele era. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Não foi isso que ele disse para a mulher samaritana? E de fato, ele é o mestre. Os seus discípulos, muitas vezes, o título que mais eles usaram para Jesus, o chamando de mestre. Nicodemos, o sábio, o líder religioso, quando vai ter com Jesus, chama de mestre. O jovem rico também chama Jesus de mestre. E é interessante que até aqueles que foram inquirir Jesus, o chamou de mestre. Os seus
inimigos. Reconhecia e sabia que ele era mestre. Os herodianos foram ao encontro de Jesus e disseram: o Senhor é mestre. E o povo em geral olhava para Jesus e reconhecia que ele era mestre. Mestre por excelência. Jesus foi o maior especialista na arte de ensinar. E ele ensinou de uma maneira maravilhosa. Ele ensinou, e a sua capacidade pedagógica de ensinar era maravilhosa. Os seus métodos variavam. E ele ensinava de acordo com as necessidades, de acordo com as pessoas. E para cada pessoa, ele usava uma forma de falar. Uma maneira de ir ao encontro. Um método próprio, adequado para a situação que estava acontecendo. Então, quando ele diz, ele passou a ensiná-lo. Ele não foi apenas discorrendo de certa forma um assunto, trazendo aqueles que estavam ali, a multidão e os seus discípulos. Não, ele traz de uma maneira diferente. E é interessante que Jesus usou de muitas formas o seu ensino. E entre elas, ele usou muitas vezes de perguntas. Quando alguém chegava para ele e fazia uma pergunta, ele perguntava de volta: o que você acha sobre isso? Quando pegaram a mulher adulta e levaram até a sua presença, e os líderes religiosos começaram a dizer: ô Jesus, na lei de Moisés manda apedrejá-lo. O que o senhor diz? E Jesus não responde no momento. E eles começaram a questionar. E Jesus então faz uma pergunta: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E continuou ali escrevendo, e diz o texto que eles foram saindo por causa da consciência, a começar dos mais velhos. E de repente Jesus olha para aquela mulher e pergunta: ninguém te condenou? Ela responde: não. Ele diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ele ensinava com perguntas, que levava as pessoas a refletir. Nem sempre ele dava resposta, mas ele perguntava. Mas ele ensina também através de histórias, de conversas, e de uma maneira que nós conhecemos tanto, das parábolas. Jesus usa lições objetivas, planejadas para demonstrar. E ele ensinou multidões. Ele ensinou grupos, mas ele trata também, ele ensina pessoas individuais. Ele não se preocupa com a plateia, com o número de pessoas que estão diante dele. Da mesma forma que ele gastava tempo para uma multidão, ele gastava tempo com um grupo, mas ele gastava tempo com uma só pessoa. Ele tinha na sua disposição de ensinar. Ele ensinava no templo, ele ensinava na sinagoga, nas casas. Jesus ensinava nas praças, nas estradas, na praia. Jesus ensina a cada um de uma forma diferente e conforme a sua necessidade. Ele trata com Nicodemo sobre o novo nascimento. Ele trata com a mulher samaritana, e aí nós falamos a semana passada do cuidado dele de atravessar e ir por Samaria, encontrar com aquela mulher. A mulher vai buscar água. E Jesus inicia o diálogo com aquela mulher, sabendo qual era a sua necessidade, não da água física, mas da água espiritual, da água da vida. E Jesus começa a tratar com ela, a conversar com ela. E ele vai ensinando aquela mulher de uma forma que ela vai buscar água. E o que acontece? Diz o texto que ela deixou o cântaro e voltou para a cidade. Ela foi para buscar o quê? Água. Mas ela nem levou o cântaro de volta, porque ela encontrou o ensinamento de Jesus tão profundo,
um ensinamento que tocou a sua alma, e ela volta para a cidade transformada, uma nova vida, e ela começa a anunciar que Jesus estava lá. Jesus também ensina o paralítico de Betesda, e ele faz uma pergunta, e até é interessante, aquele paralítico estava ali esperando o quê? A cura. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E a resposta dele não foi: eu quero, mas olha, não tem ninguém que me coloque. Não tem. E é interessante que Jesus vai tratando. Jesus olha para o cego Bartimeu e faz uma outra pergunta: o que queres que eu te faça? Lógico que eu quero que volte a ver. E nós percebemos a maneira que Jesus ensina. Ele contagiava as pessoas. Os guardas foram enviados para prender Jesus, e de repente eles voltam sem ninguém. E quando perguntaram: por que vocês voltaram? E eles voltaram à presença das autoridades, dos principais sacerdotes, na presença dos fariseus. E eles perguntaram: o que aconteceu? E eles disseram: olha, jamais alguém falou como este homem. Os soldados vão para prender, estão ouvindo Jesus, diz: como é que nós vamos prender esse homem? A autoridade que ele fala, a maneira que ele fala, o jeito que ele fala, a forma que ele fala. E eles voltaram sem. Ou seja, Jesus sempre aproveitou as oportunidades. Ele não exigiu lugar: eu preciso ensinar, eu preciso que tenha um lugar bom, um lugar bonito, um lugar arejado, um lugar... Não, em qualquer lugar que ele estava, ele sempre ensinou. E a sua forma de ensinar surpreendia até mesmo os seus discípulos. E ele usou tantas coisas. No Sermão do Monte ele vai falar sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, e ele vai trazendo e mostrando algo do cotidiano, do pão, da água, do fermento, da semente. Nós falamos a semana passada das flores, dos pássaros. Eu não cuido dos pássaros, não vou cuidar de vocês. Ele usa da ovelha, da porta. E de repente eles perguntaram para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Qual foi o discurso de Jesus? Ele não fez um longo discurso tentando convencê-lo, não. Ele toma uma criança, coloca no colo e diz: quem pôde se tornar humilde como essa criança será maior no reino dos céus. Algo prático. E de repente, diante de uma situação ali, eles começaram a perguntar: Senhor, quem é o meu próximo? O que eu devo fazer para entrar no céu? Jesus: amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí a pergunta que eles fizeram: quem é o meu próximo? Não para aprender, mas para colocar Jesus à prova. E Jesus vem e conta a parábola do bom samaritano. Além de ensinar através daquela parábola, Jesus dá uma lição tremenda neles. Porque o sacerdote, que era o líder religioso, que é aquele que ensinava, passa de longe. O levita passa de longe. O samaritano, que era considerado alguém inferior, é aquele que socorre, é aquele que cuida. E Jesus diz então: vai e faz o mesmo. Age da mesma maneira, vai tu e faz o mesmo. E depois eles questionaram Jesus também, dizendo: olha, como que ele pode comer no meio dos pecadores? E Jesus vai e conta a parábola da ovelha perdida. Tem 100, vai contar no aprisco, tem 99. Ele vai à procura de uma. Tem 100, mas está faltando uma. As 99 estão seguras, guardadas, mas uma está perdida. E o pastor sai à procura daquela ovelha, porque ela também é importante para o rebanho. Aí depois ele diz: olha, também da dracma, mostrando e ensinando
que tinha 10, perdeu uma, ficou 9, mas uma faz falta. E depois do filho pródigo, Jesus então ensina de uma maneira tão esplêndida, tão maravilhosa. E Jesus não gasta tempo com coisas pequenas, perdendo tempo com discussões. Ele não vive questionando. Mas o que mais chama atenção e que mostra no ensinamento de Jesus, e é o que creio que impactou os corações, é que Jesus não apenas se limita a transmitir conhecimento. Ele não estava apenas ensinando sobre o reino dos céus, mas a sua maneira de ensinar estava formando e transformando vidas. Jesus ensinou verdades eternas, transformadoras, que mudaram vidas. E aqui nós vamos caminhar depois no capítulo 5, nas bem-aventuranças, e vamos ver os ensinamentos de Jesus. Lembra semana passada, quando ele terminou de ensinar, as multidões diz que elas maravilhavam com a sua doutrina. Mas aonde está a diferença no ensinamento de Jesus? A sua didática era perfeita, a sua pedagogia maravilhosa, mas Jesus tinha algo diferente. Sabe por quê, queridos? Porque ele não apenas transmitia conhecimento. Ele não apenas transmitia conhecimento. A sua missão não era apenas de transmitir conhecimento. Talvez os irmãos já ouviram, nem todos os professores fazem isso, né? Tem professores aqui, e nem todos fazem isso, eu sei. Mas lembra, tem alguns professores que estão dando aula, e principalmente quando a turma não quer saber de nada. Aqueles pré-adolescentes, aqueles adolescentes, aqueles jovens, que não estão nem aí. O professor está explicando, eles estão aprontando. O professor diz o seguinte: olha, eu estou explicando, vou explicar, o problema é de vocês. Se aprendeu, aprendeu, se não, o que interessa é que no final do mês eu vou receber o meu salário, eu estou cumprindo a minha obrigação. Aprendeu ou não, o problema é de vocês. Essa não era a maneira de Jesus ensinar. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ensinava, ele não apenas queria transmitir um conhecimento, mas ele desejava, e ele conhecia não apenas as pessoas no olhar, ele conhecia o coração das pessoas. E o seu ensinamento era profundo, porque ele queria que aquela mensagem alcançasse os corações. Aquela mensagem dele não era apenas um ensinamento para que eles tomassem conhecimento do que ele veio pregar, mas o desejo dele é que aquela mensagem alcançasse o coração dos seus ouvintes e fosse impactado com aquele ensinamento. Por isso que diz o texto que ele amou e amou até o fim. E aí ele ensina aquela mulher adulta. Ele poderia dizer: olha, o ensinamento de Moisés é esse, você não pode viver. Não, eu também não te condeno. Vais e não peques mais, mude de vida. Foi o que ele fez com a mulher samaritana. Não apenas ensinou que aonde deveria adorar, não apenas ensinou que ele era o Messias, mas ele ensinou para ela uma mudança de vida. Então o ensinamento de Jesus é algo profundo. E aí quando ele profere, né, eles estão ali, ele é questionado porque os seus discípulos comeram os pães, né, que estavam lá. Aliás, os seus discípulos colheram as espigas no sábado. E aí ele questiona que o servo de Davi comeu o pão que estava lá no altar. Mas ele diz o seguinte: o homem é mais importante do que o sábado. O homem está acima dos ritos sagrados. A vida é mais importante. E Jesus estava ensinando a multidão, e de repente ele dá uma palavra mais dura. E aí eles começaram a sair, todo mundo. Ele pergunta para os seus discípulos: vocês também não querem retirar? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Jesus ensina, e o conteúdo do seu ensino é a verdade. Ele olha os corações e ele conhece. Quando ele vê Simão,
o filho de João, ele diz: olha, você serás Cefas, Pedro, você serás alguém que vai proclamar o meu evangelho. O ensinamento de Jesus era diferente, porque ele alcançava os corações, ele procurava e ele ia ao encontro das necessidades. Ele queria ver transformação de vida. Mas há uma outra razão, queridos, porque Jesus é o mestre dos mestres. E quando ele ensina aqui e passou a ensiná-lo, a diferença de Jesus é que ele primeiro ensinava com a vida. Ele não era só um transmissor, ou só aquele que transmitia a matéria, o ensino, que levava o conhecimento, não. Ele primeiro vivia a verdade do Evangelho, aquilo que ele estava ensinando, ele praticava. Por isso que o ensinamento dele era diferente dos escribas. Por isso que os ensinamentos dele eram diferentes dos religiosos da época. Porque Jesus estava vivendo e ensinando o que ele já havia praticado. Quando ele fala sobre o dever de orar, nós vamos estudar isso no Sermão do Monte. Jesus não só falava de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Tinha uma vida de oração. Quando ele falava, ele estava dizendo aquilo que ele estava vivendo. A vida de Jesus falava mais do que os seus próprios ensinamentos. Alguém disse que a vida do mestre é a lição que mais apela ao coração do aluno. A vida do professor é a vida do seu ensino. Jesus podia ensinar sobre mansidão. Porque ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Podia falar sobre mansidão. Jesus podia falar sobre humildade. O texto que nós lemos, ele diz: eu sou mestre, e eu tirei a toalha e lavei os pés. E lavar os pés naquela época tinha um outro sentido. Não é hoje lavar os pés, não vai adiantar nada. Não é o mesmo contexto. O contexto daquela época de lavar os pés e o ritual era um outro contexto, era uma outra realidade, tinha um outro significado. Ou seja, era alguém que não tinha nenhuma posição. Era o escravo do escravo do escravo que tinha a missão de lavar os pés. E Jesus assim o faz, mostrando a sua humildade. Jesus podia ensinar sobre o perdão. E quando ele fala, e nós falamos isso a semana passada, sobre perdoar. Quando Jesus está lá na cruz, pregado, coroa de espinhos, aquele sofrimento terrível, aquela angústia na alma, a dor física, ele olha para os seus algozes e ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Então o ensinamento de Jesus era primeiro praticado por ele. Por isso que quando ele fala, ele está falando com autoridade. Ele não está apenas fazendo um discurso, talvez emocionado, ou um discurso eloquente, ou um discurso categórico, ou assim, de uma maneira muito culta. Não, poderia até ser, mas ele está fazendo um discurso e falando sobre a prática. Primeiro ele viveu, para depois ele ensinar. Então, irmãos, a partir do domingo que vem, que nós vamos estudar aí sim as bem-aventuranças, mas eu quero que nós guardamos o nosso coração e passou a Jesus a ensinar. Você guarda isso na sua mente, no seu coração, que quando Jesus ensinou, não é apenas para que eu e você venhamos a conhecer o que está escrito. O desejo dele é que isso seja real nas nossas vidas, na nossa prática, na nossa caminhada do dia a dia. O seu ensinamento é para ser vivenciado por nós.
que esteja no nosso coração e faça transformação. Porque todas as pessoas que chegaram diante de Jesus, a não ser o jovem rico, que não aceitou o ensinamento, porque ele chegou para Jesus dizendo: eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo os mandamentos, sei todos eles. E quando Jesus dá a palavra: olha, vende tudo que tem, vem e me segue, ele saiu triste, porque de fato ele não tinha Jesus em primeiro lugar na sua vida. E lá em Mateus vai dizer que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, quando Jesus ensina, todas aquelas pessoas que procuraram Jesus saíram transformadas. E eu disse que Jesus gastava tempo com uma pessoa. Ele atravessa o mar, enfrenta a tempestade, enfrenta os vendavais e vai lá na cidade, naquela terra onde está aquele em Gadara, onde está um homem possesso, para ensiná-lo e libertá-lo. Porque uma pessoa para Jesus é muito importante. Ele gastou tempo com uma pessoa, gastando tempo ensinando. Ele gastou tempo com as crianças. E pelo menos 8 vezes nós encontramos relato de Jesus tratando com as crianças na Bíblia, olhando para elas e vendo a necessidade que elas tinham, abençoando, repreendendo os discípulos que tentaram impedi-lo de chegar até Ele. Então o ensinamento de Jesus, em primeiro lugar, é para que haja transformação nas nossas vidas, para que nós sejamos impactados com esse ensino e que possamos viver esse ensino transformador a cada dia em nossas vidas. O ensinamento de Jesus também é demonstrado a nós com a vida, com o exemplo de vida, de proceder, de agir. Jesus é o mestre por excelência, porque ensinou verdades eternas. Ele era, Ele é e Ele será para sempre. É o mestre por excelência, porque os seus ensinamentos eram vivos, porque Ele amou os seus alunos. Ele não chegava: eu tenho a obrigação hoje de ensinar esse pessoal aqui que não aprende. Não, Ele amou cada um deles. E tudo aquilo que nós fazemos, queridos, com amor, é totalmente diferente. Gastou tempo com Pedro. Os 3 anos não foram suficientes. Depois ele volta, depois que ele ressuscita, ele trata com Pedro de novo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, lá atrás ele tinha chamado Pedro. 3 anos ensinando. Não desistiu de amar Pedro, não desistiu de investir na vida de Pedro. Tu me amas? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Jesus ensinou, o seu ensino é um ensino de transformação. Jesus ensinou com a sua vida e Jesus ensinou com amor, amando os seus alunos. Próxima semana nós vamos estudar então as bem-aventuranças, pensando nessas 3 coisas. Jesus ensina com amor, ensina com exemplo, e o seu ensino é transformador. O que isso vai transformar na minha vida? Esse Jesus que está me ensinando, Ele me ama. E esse Jesus que está me ensinando, Ele não está dizendo: vai, Edson, faz isso. Não, eu fiz. E eu desejo que você faça, porque esse é o melhor para a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que possamos aprender com Jesus esses ensinamentos, as oportunidades que a vida nos oferecer, possamos também ensinar aqueles que estão diante de nós, porque a mensagem que Ele deixou e Ele plantou no coração dos seus discípulos, eles não guardaram para eles, eles saíram
proclamando e anunciando. E essa mensagem transtornou o mundo da época. Essa mensagem não ficou presa naquele tempo, e ela chegou até nós. É uma mensagem de salvação, de transformação, de libertação. E por isso, nessa noite, aqui nós estamos para celebrar a esse Deus que enviou seu Filho Jesus para dar a vida a cada um de nós. Possamos viver esse ensinamento, praticá-lo e vivenciá-lo no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, depois estaremos cantando o último cântico. Obrigado, Senhor, pela mensagem, pela palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos ensinamentos profundos de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração possa queimar, ó Deus, diante dessa palavra, de compreender, ó Deus, esse amor que nos alcançou, esse ensinamento, ó Deus, que impacta as nossas vidas para viver, ó Deus, conforme o querer do Senhor. E nessa noite, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida dos nossos queridos, nossos irmãos, os nossos visitantes que estão aqui conosco, ó Deus. Derrame a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um. Abençoando, ó Deus, cada um dos queridos que estão aqui conosco. Quero também interceder por aqueles que estão cultuando conosco em casa. Abençoa as suas vidas. Eu quero interceder neste momento pela vida do nosso irmão Zamir ali no hospital. Coloque a Tua mão sobre a vida dele, ó Deus, restaura a sua saúde, abençoa também a vida da nossa irmã Edeli, do Zamirzinho, da Andréia. Nós colocamos essa família no altar do Senhor. Amém. Cuida deles, ó Pai, abençoa, restaura, Senhor, a saúde do nosso irmão ali no hospital, que ele sinta, ó Deus, amparado, abraçado, cuidado pelo Senhor. Com ele eu intercedo por todos que estão ali hospitalizados. Tenha misericórdia, Deus, estenda a Tua mão. Queremos agradecer também, ó Deus, pela vida do nosso irmão Leandro Venturoli, que já está em casa. Te louvamos pela cirurgia, ó Deus, que ele fez. Te louvamos pelo cuidado do Senhor, e que o Senhor continue abençoando a sua recuperação. Guarda, Senhor, guarda o Teu povo, protege, Senhor, nessa nova semana. Livra, ó Deus, de todo mal, de toda doença, de todo ataque do inimigo, protegendo e guardando, Pai, no nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, sustenta a Tua igreja, e que a Tua igreja cada dia mais sinta, ó Deus, o desejo de buscar a Tua presença, de consagrar mais a vida ao Senhor, de de fato seguir os ensinamentos de Jesus. Ó Deus querido, nos dê uma noite de paz, de descanso e de refrigério, ó Deus, na Tua presença. Pai, leva o Teu povo em paz, guardado pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, queridos e amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre vós, igreja amada do Senhor Jesus, e sobre o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo
Amém, queridos. Deus abençoe. Como é bom ver os irmãos, recebê-los, aqueles que nos visitam também. Sintam abraçado, sinta o amor de Deus, o nosso amor, a nossa comunhão. Como nós temos dito, não podemos abraçar, não podemos fazer aglomeração. Não tem o cafezinho lá embaixo, aquele tempo de conversa gostosa, mas temos esse tempo aqui juntos. E lembrando, né, os irmãos aqui presentes, você que está em casa, que próximo domingo deseja estar conosco, já pode começar a enviar os nomes, né, para o meu telefone, e nós já vamos fazer, anotar, e assim, se for preciso, domingo que vem nós realizaremos 2, e se precisar até 3 cultos, por que não? Né? Nós já fizemos 3 no início, e é bom esse tempo, né? Eu quero convidar você que não tem vindo, né, preocupado, nosso aqui é seguro, tranquilo. Por quê? Porque nós estamos guardando, mantendo o distanciamento e todo aquele processo que foi nos orientado. Deus abençoe os irmãos, leve em paz, guardado aí nessa nova semana, que Jesus abençoe cada um dos irmãos. Só um outro aviso, na terça-feira nós temos feito a reunião de oração no Zoom. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Zoom. Fala, ih, pastor, esse negócio não dá certo não. Mas se você quiser entrar, vou mandar o link no grupo da igreja aí. Se você, pastor, manda o link. Agora nós conseguimos, né, o nosso Zoom não tem mais 40 minutos agora. Não termina mais, né? Se quiser fica até a noite toda, mas a gente não fica não, tá? E você pode participar da reunião de oração no Zoom, na terça-feira. Tem sido um momento muito gostoso, muito edificante. Momento da gente estar orando. Eu sei que a gente cansa de internet, né? Igual o picolé, não aguenta mais a internet, mas é o que nós podemos aproveitar também, né? Não só do culto presencial, mas também da internet. Deus abençoe, irmãos, vão em paz, que Jesus guarde cada um de vocês. E você que está em casa, Deus abençoe a sua vida e a sua família.